Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de compartilhar com você uma história inspiradora que nos ensina sobre perseverança, fé e como adotar uma visão bíblica em nossas vidas. Esta história não apenas ilumina nossa compreensão sobre os desafios que enfrentamos, mas também nos ajuda a ver como podemos aplicar a fé em momentos de adversidade. A história que vou contar é a de Aaron Ralston, um aventureiro experiente que, em 2003, enfrentou uma situação extrema e testou os limites da coragem humana. Aaron Ralston era um alpinista e aventureiro de renome, conhecido por suas explorações audaciosas em ambientes selvagens e inexplorados. No dia 25 de abril daquele ano, ele decidiu explorar o Parque Nacional Canyonlands, localizado no sudeste de Utah. Este parque é famoso por suas formações rochosas impressionantes e paisagens deslumbrantes, mas também pode ser extremamente perigoso para aqueles que se aventuram sozinhos sem preparação adequada. Ralston estava ciente dos riscos, mas sua paixão pela aventura e pelo desafio o levou a seguir em frente, acreditando que estava bem preparado para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto caminhava sozinho por um cânion isolado e estreito, um evento inesperado mudou radicalmente a trajetória de sua vida. Uma grande rocha se soltou de uma parede do cânion e caiu, aprisionando seu braço direito. Esta situação foi um choque brutal para Ralston, que se viu em uma luta desesperada pela sobrevivência. A situação era extremamente crítica. A rocha não apenas o prendia fisicamente, mas também o isolava em um lugar remoto, longe de qualquer ajuda imediata. Essa experiência pode ser vista como uma metáfora poderosa para os desafios que todos enfrentamos em nossas vidas. Assim como Ralston se viu preso e sem opções, muitas vezes, nos deparamos com situações imprevistas e esmagadoras que parecem impossíveis de superar. Seja uma doença repentina, um problema financeiro inesperado, uma crise familiar ou um desafio pessoal profundo, esses momentos podem nos fazer sentir como se estivéssemos presos em um cânion escuro, sem saída à vista. Durante os 5 dias que ficou preso, ele enfrentou uma extrema privação de água e comida, além de sofrer com o desconforto e a dor contínua. No entanto, foi a necessidade de uma decisão drástica que realmente testou sua força mental e física. Em um momento de clareza e desespero, ele tomou a decisão excruciante de amputar seu próprio braço para conseguir se libertar. Com um canivete e uma determinação feroz, ele passou cerca de 1 hora realizando o procedimento, perdendo aproximadamente 25% do seu sangue no processo. Após essa incrível demonstração de coragem e resistência, Ralston, mesmo desidratado e enfraquecido, conseguiu escalar as paredes do cânion e buscar ajuda. Ele encontrou um grupo de turistas e foi finalmente resgatado. A história de Ralston não é apenas uma narrativa de sobrevivência, mas também uma poderosa lição sobre resiliência e a capacidade humana de transformar situações desesperadoras em triunfos pessoais. A experiência de Aaron Ralston nos ensina várias lições importantes sobre como enfrentar as dificuldades com fé e determinação. Ele compartilhou algumas reflexões profundas sobre sua experiência, que são relevantes para todos nós. Ele disse: "Quando o trauma acontece, escolhemos se será uma tragédia ou um triunfo. Escolhemos se seremos vítimas ou vencedores. Essa perspectiva é vital para nossa compreensão espiritual. Muitas vezes, enfrentamos situações que nos desafiam a escolher entre desespero e esperança, fraqueza e força. A escolha é nossa, e é a nossa fé que pode transformar uma tragédia em um triunfo." Ralston também refletiu sobre a natureza dos desafios que enfrentamos, dizendo: "Todos têm suas próprias rochas na vida. Devido ao estresse, incertezas e medo, fazemos o que for preciso para transformar esses obstáculos em vitórias." Este pensamento é um convite para ver nossas dificuldades como oportunidades para crescimento e superação. Em vez de nos deixarmos vencer pelas adversidades, podemos escolher usar essas experiências para fortalecer nossa fé e resiliência. Ele concluiu suas reflexões com uma afirmação poderosa: "Quando as rochas surgirem, e elas certamente virão, que essas rochas também se tornem suas bênçãos." Esta afirmação é um testemunho da capacidade de Deus de transformar nossas dificuldades em bênçãos e oportunidades para crescimento espiritual. Não importa o quão grande seja o desafio que enfrentamos, Deus pode usar essas situações para nos aproximar dele e nos ajudar a crescer em fé.
Para compreender melhor como enfrentar nossos próprios desafios, é útil refletir sobre o que a Bíblia diz sobre enfrentar adversidades e encontrar força em Deus. No Salmo 40, versículo 2, lemos: Ele me tirou de um poço de destruição, de um lamaçal de barro, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Este versículo é um poderoso lembrete de que Deus é nossa rocha e nosso refúgio em tempos de dificuldade. Mesmo quando nos sentimos presos em um poço de destruição, Deus pode nos tirar e colocar nossos pés em um terreno sólido. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, nos dá uma perspectiva importante sobre o sofrimento e o consolo. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Este versículo nos ensina que, ao enfrentarmos aflições e dificuldades, também recebemos consolo e conforto através de Cristo. Nossos sofrimentos não são em vão. Eles têm um propósito e podem nos levar a um lugar de maior intimidade com Deus. Paulo também compartilha em suas cartas que enfrentou situações que o sobrecarregaram além de suas forças, a ponto de quase perder a esperança na própria vida. No entanto, ele reconheceu que essas dificuldades o levaram a depender completamente de Deus, que é capaz de ressuscitar os mortos. Isso nos lembra que, mesmo quando enfrentamos adversidades extremas, Deus é nossa fonte de força e esperança. Davi, no Salmo 119, versículo 71, disse: Foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. À primeira vista, isso pode parecer contraditório. Como pode ser bom passar por tribulações? No entanto, as aflições podem revelar nosso caráter e nos moldar, preparando-nos para sermos mais próximos de Deus. Elas nos ensinam a confiar em Sua palavra e a buscar Sua presença com mais fervor. As aflições são uma parte necessária da vida cristã, mesmo que sejam dolorosas. Elas nos ajudam a reconhecer a fidelidade de Deus e Sua presença em nossas vidas. Sem elas, não saberíamos o quanto Deus é fiel e confiável. Não reconheceríamos Sua cura, se não enfrentássemos enfermidades. Não experimentaríamos seu poder provedor, se não passássemos por dificuldades financeiras. Nossos desafios, portanto, podem se transformar em bênçãos se enfrentarmos com fé e perseverança. Além disso, o livro de Tiago nos oferece uma perspectiva valiosa sobre as provações. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Esse versículo nos ensina que as provações têm um propósito em nossa vida espiritual. Elas produzem perseverança e nos ajudam a crescer em maturidade e integridade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: Nisso vocês exultam, embora por um pouco de tempo tenham que sofrer provações de todo tipo. Assim acontece para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro, que perece mesmo refinado pelo fogo, seja provada como genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Este versículo nos lembra que nossa fé é mais preciosa do que o ouro e deve ser refinada e provada através das dificuldades. Quando enfrentamos adversidades, nossa fé se torna mais forte e genuína, e isso glorifica a Deus. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és digno de todo louvor e adoração. Quando os problemas nos sobrecarregam, é Tua graça e misericórdia que nos sustentam. Embora as dificuldades da vida possam nos levar ao limite, por Tua graça, superaremos. Pai, quando as situações parecem insuperáveis, olhamos para Ti. Sabemos que por Tua graça e misericórdia somos mais que vencedores. Que a Tua vontade seja feita em minha vida. Se os desafios que enfrento estão aqui para moldar meu caráter ou fortalecer minha fé, que seja feita a Tua vontade. Senhor, se as provações estão aqui para me ensinar a orar mais fervorosamente, então, que eu aprenda essa lição com gratidão. Seja o que for que Tu pretendes alcançar em mim, eu me rendo a Ti, Senhor Jesus. Em Salmo 102, versículos 1 e 2, lemos: Ouça minha oração, Senhor, chegue até Ti, o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos. No dia em que eu clamar,
responde-me depressa. Pai, ouça nosso clamor em meio às dificuldades e provações. Livra-nos e seja nosso socorro em tempos de necessidade. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se devo enfrentar provações, seja para a tua glória, Senhor. Ajuda-me a crescer espiritualmente através das dificuldades e a desenvolver um caráter que reflita a tua imagem. Senhor, se minha fé precisa ser testada, que seja para a tua glória. Se devo enfrentar adversidades, que eu possa glorificar teu nome no final. Usa essas situações para moldar meu caráter, para que eu possa crescer e amadurecer espiritualmente. Eu confio em ti, Senhor, e entrego todas as minhas dificuldades em tuas mãos. Amém. Se esta mensagem foi abençoada para você, peço que deixe um like, compartilhe com aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar compartilhando a palavra de Deus e tocando mais vidas. Eu sou Paulo Silva e foi uma alegria estar com vocês nesta manhã. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Fiquem na paz e até a próxima. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.